Nessa videoaula nós vamos ligar esses nossos elementos aqui do nosso layout na nossa Activity Database Lista Funcionário. Então eu vou vir aqui na nossa Activity e vou começar a criar aqui as nossas variáveis, só que até antes disso eu vou voltar aqui no nosso layout e vou colocar aqui o ID, que eu acabei esquecendo, do nosso Recycler View. Então eu vou colocar aqui o ID, que vai ser Recycler View, underline, database, underline, funcionário, underline, lista. Pronto. E também eu acabei esquecendo de colocar aqui os IDs da nossa imagem. Então eu vou colocar aqui image view, underline, database, underline, funcionário, underline, imagem. E tem que colocar também um ID nesse nosso linear layout aqui e nesse nosso card view. Então aqui eu vou colocar linear layout, underline, database, underline, funcionário. E aqui em cima, no nosso card view, eu também tenho que colocar aqui um ID para ele. Então vou colocar aqui card view, underline, database, underline, funcionário. Então pronto. Agora sim, com os nossos IDs aqui todos completos, agora sim nós podemos vir aqui na nossa Activity e vamos começar a criar aqui as nossas variáveis. A primeira variável que eu vou criar vai ser o nosso linear layout. Vou colocar o nome dessa nossa variável de linear layout mesmo. Depois eu vou estar colocando a nossa image view aqui, vou criar a nossa variável image view, underline, limpar campus. Depois eu vou criar aqui as nossas variáveis edit text. A primeira eu vou chamar de text underline nome. E logo abaixo eu vou colocar edit text underline idade. E seguindo a ordem, vou colocar agora o nosso button. Vou chamar de button underline salvar. Deixa eu só. Pronto. Vou clicar aqui em cima e dar um Alt Enter para importar a nossa classe. E agora eu vou criar a nossa outra Image View, que fica do lado do nosso botão, que é a nossa Image View, para acessar a galeria do usuário. Então vou colocar aqui galeria. Também não posso esquecer de criar aqui o nosso Recycler View. Agora nós vamos aqui embaixo fazer a ligação dos nossos elementos. Vou fazer seguindo a nossa ordem também. Vou pegar aqui o nosso linear layout. r.id. layout. Database funcionário. Depois vem a nossa image view de limpar campos. Vou colocar aqui image view. Tome muito cuidado para não errar aqui essas referências aqui aos itens que estão lá no nosso layout. Vou colocar aqui nossa edit teste de nome. Pronto. Aqui, edit teste database funcionário nome. Vou colocar agora a idade. Veja que vai ser esse daqui também, funcionalidade. Pegar agora o nosso botão de salvar. Veja que eu estou colocando tudo na mesma ordem, como está lá no nosso layout, para que você consiga entender o nosso código aqui. Vai ser esse outro também de funcionário salvar. E essa outra image view aqui,
que vai ser para agir como se fosse um botão para acessar a nossa galeria de imagens. Aqui, database funcionar imagem. Agora o nosso Recycler View. Agora já vou também utilizar aqui os nossos botões e os itens, e os elementos aqui que vão agir como se fossem botões também. Que primeiro é a nossa Image View limpar campos, que eu vou dar aqui um set onClick listener. Aqui eu vou colocar o this. Depois, logo abaixo, vou colocar o nosso botão de salvar. Fazer a mesma coisa, vou colocar aqui o this. E depois, vou colocar a nossa Image View underline galeria, que ela vai agir como se fosse um botão para abrir a nossa galeria de imagens. Agora eu vou dar um Alt e Enter aqui. E vou implementar aqui o nosso onClick. Vou dar um OK. Vou já aproveitar aqui que eu estou criando as variáveis e vou criar a variável Firebase Database e também criar a nossa variável Firebase Storage, que nós vamos estar utilizando dessa vez as duas. Então aqui embaixo eu vou fazer os tratamentos de clique, vou fazer aqui um switch, como nós já fizemos em todas as nossas videoaulas onde nós utilizamos os cliques, os botões. Eu vou pegar o getID. Agora eu vou comparar cada um aqui desses nossos elementos ali que nós colocamos o set onClick listener. Então vou fazer uma case aqui e vou verificar se é o Image View limpar campos. Se for, eu vou já criar aqui um toast. Vou colocar aqui o ID desse nosso item. Eu vou colocar o nosso toast para finalizar aqui. Aqui eu vou colocar o show. Colocar o break. E agora eu vou fazer o outro case. E vou verificar se não é o nosso botão de salvar. Se for, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer um toast e logo depois vou colocar o nosso break. Vou copiar aqui só o ID que eu vou estar alterando. Vou agora verificar se não pode ser o nosso botão, a nossa imagem que vai acessar a nossa galeria de imagens. Pronto. Agora eu vou colocar aqui só um comentário, porque esse nosso código ele vai ficar bem grande. Não se assuste com o tamanho dele. Então eu já vou fazer aqui os meus comentários. Vou colocar aqui tratamento de cliques. E logo aqui abaixo, eu vou copiar esse comentário. E vou colocar aqui menu. Porque nós vamos ter um menu aqui nessa nossa activity. Então eu vou colocar já aqui o onCreate Options menu. E aqui eu já vou fazer a criação do nosso menu que nós criamos na aula passada. Então aqui eu vou pegar o get menu inflater. Aqui nós vamos passar o nome do nosso menu que nós criamos anteriormente, que é o menu database lista funcionário, e aqui nós vamos passar essa nossa variável aqui que nós estamos recebendo, menu. Feito isso, nós vamos agora fazer os tratamentos de clique
nesses nossos itens do nosso menu. Então eu vou colocar aqui o On Options Item Selected. E aqui eu vou criar um switch. E vou fazer a mesma coisa, bem parecida como nós fizemos ali no nosso OnClick. Vou pegar aqui o Get Item ID e vou fazer as cases. Primeiro eu vou verificar se o item que nós estamos clicando é no item underline esconder layout. Vou colocar aqui true, verdadeiro, ou perdão, break. Logo aqui, eu vou só copiar aqui para ficar mais rápido. Vou copiar aqui, vou só mudar aqui, porque vai ser mostrar. E aqui abaixo, eu vou verificar se não é o nosso item de PDF. Então aqui eu vou colocar PDF, funcionários. Aqui eu só tenho que colocar retorno verdadeiro. Eu estava colocando errado aqui. Retorno verdadeiro, retorno verdadeiro. E agora aqui nesse do criar funcionários, eu vou criar um toast ali para saber se vai estar funcionando esse nosso botão. Então aqui eu vou copiar o ID dele e vou inserir o nosso toast. Aqui nesses nossos dois itens de esconder layout e mostrar layout, eu já vou executá-los. Eu vou pegar o nosso linear layout, ponto, set visibility, e vou colocar gone, que é invisível, para o nosso layout ficar invisível. E aqui eu vou colocar ao contrário, eu vou colocar visible. Então feito isso, vou só remover aqui esses espaços. E dessa forma, nós podemos executar já o nosso projeto para ver se está ok. Eu só vou vir agora aqui na nossa lista de empresas. E aqui é onde nós temos esse método aqui, clique, underline empresa, onde nós estávamos mostrando o nome da empresa e a pasta onde ele está armazenado. Nós simplesmente vamos comentar isso daqui e vamos colocar um Start Activity. E aqui eu vou colocar o New Intent. E vou passar aqui a nossa Activity que nós acabamos de criar, que é a database lista funcionário activity.class. E antes dela aqui eu só tenho que colocar o nosso getBaseContest. E pronto. Vamos executar agora o nosso código e ver se já está tudo funcionando corretamente. Eu creio que vai estar, se nós não esquecemos de nada, é para funcionar corretamente. Está tudo certinho. Vamos então abrir aqui o nosso emulador, deixar ele aberto. Pronto, abriu aqui o nosso projeto. Vou clicar aqui então em empresas. Veja que apareceu aqui as nossas informações. E agora eu vou clicar então em cima aqui dessa nossa primeira empresa, que é a Pepsi. Eu vou clicar aqui, então eu tenho que ir para a nossa nova Activity. Vou clicar em Pepsi. Então veja que nós temos aqui a nossa nova Activity, aqui com o nosso edit teste de nome. Veja que em idade eu só posso colocar números. Vou clicar aqui em cima dessa borrachinha aqui. Veja que apareceu aqui, funcionário limpar campos. Então está correto. Vou clicar aqui em cima, funcionário imagem. Então também está correto. Vou clicar aqui em salvar. Apareceu também funcionário salvar. Está correto. Vou clicar aqui em PDF. Apareceu também PDF funcionários. Os únicos então elementos que nós deixamos funcionando é esses dois aqui. Eu vou clicar em cima desse olho, onde ele está com um risquinho em cima, que é para esconder esse nosso layout aqui, essa parte do nosso layout. Vamos ver. Escondeu, veja que sumiu. Se eu clicar aqui não acontece nada. Mas agora se eu clicar aqui nesse primeiro botão, veja que apareceu aqui a outra parte que nós tínhamos escondido. Então esse botão vai servir para isso. Por quê? Porque conforme nós formos
clicando aqui para salvar as informações desse funcionário que nós estamos simulando, eles vão começar a aparecer aqui embaixo. Vai aparecer a imagem do funcionário, vai aparecer o nome dele também. Então, caso eu não queira salvar novas informações, o que eu vou fazer? Eu vou esconder aqui e vou ver a lista completa, sem ter aquela parte aqui em cima me atrapalhando a fazer as leituras. Então, para isso que nós colocamos esses dois botões aqui. Então, feito isso, nós podemos prosseguir para a nossa próxima aula. E se você, por algum motivo, não conseguiu deixar funcionando todos esses botões aqui, então eu não te aconselho a assistir a nossa próxima aula. E em vez disso, te aconselho a você rever novamente as nossas videoaulas e ver aonde que você está errando ou aonde você errou. E depois que você estiver com tudo funcionando, como é o nosso caso aqui, você pode estar prosseguindo para a nossa próxima aula. Então, até daqui a pouco.